Olá, crianças, eu sou a professora Marina e hoje nós vamos ter uma aula de ciências. E para a gente começar, eu gostaria de te perguntar, o que será que acontece quando nós nos alimentamos? O que acontece dentro do nosso corpo? Você já parou para pensar nisso? Dá uma olhadinha comigo na telinha. O que acontece com os alimentos dentro do nosso corpo? Quando nós nos alimentamos, nós começamos e iniciamos esse alimento pela boca, certo? Então, nós vamos conhecer um pouco sobre todo esse processo. E, para isso, eu te convido a acompanhar comigo na telinha. Sistema digestório. O sistema digestório é o sistema do corpo humano responsável por garantir o processo de alimento que ingerimos, promovendo a absorção dos nutrientes neles contidos e a eliminação do material que não será utilizado pelo corpo. Esse processamento é garantido graças à ação dos vários órgãos que compõem o canal alimentar, bem como pela presença de glândulas acessórias que sintetizam substâncias que são essenciais no processo de digestão. Vamos observar na imagem a seguir os órgãos que compõem o sistema digestório e, a seguir, falaremos sobre alguns componentes do sistema digestório, bem como seu papel no processo de digestão. Então, criança, como nós acabamos de ver, de ler, nós sabemos que esse processo digestório, né, ele passa por um processo, ou seja, todo alimento que nós consumimos, que nós comemos, todo alimento que nós digerimos, ele tem um processo. E o que o nosso organismo faz através dos órgãos que compõem esse sistema? Ele vai separando as substâncias que são boas para o nosso organismo e vai retirando, né, que nós vamos ver, que vai sair por meio das fezes no nosso organismo. O nosso organismo retém o que é bom e elimina o que não serve. Certinho? Vamos conhecer como funciona. Nós temos aí o processo que inicia pela boca, né? Nós temos aí a boca, a língua, o esôfago, o estômago, o intestino grosso, o intestino delgado, o reto. Nós temos aí o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas, apêndice e o ânus, né? Então, tudo inicia-se pela boca e tudo se finaliza aí pelo ânus, né? Que são os órgãos do nosso sistema digestivo. A boca. A boca é o local onde a digestão começa. Nossos dentes promovem a digestão mecânica, garantindo que o alimento seja rasgado, amassado e triturado. Além da atuação dos dentes, o alimento na boca sofre a ação da saliva, a qual é secretada pelas glândulas salivárias. A saliva contém a enzima amilase, também conhecida por pitialina, que promove o início da digestão dos carboidratos. A língua também é importante nessa etapa, garantindo que o alimento se misture à saliva e forme o chamado bolo alimentar. É a língua também que ajuda na deglutição do bolo alimentar, empurrando em direção à faringe. Então, tudo inicia-se pela boca, né? E aí nós temos aí, a boca serve como se fosse um liquidificador, né? Ela processa o nosso alimento para criar o bolo alimentar, para depois continuar a digestão. Vamos dar continuidade. Boca, digestão, alimento, saliva, ação química, né? Porque o alimento vai passar por essa ação química de distribuição do que é bom, o nosso organismo vai reter e depois vai ser eliminado o que não serve. Aí vem os dentes e línguas, né, a mastigação e a ensalivação e o bolo alimentar. E aí é que ele vai descer para todo esse processo. A faringe. Qual é o papel da faringe? Esse órgão é comum ao sistema digestório e respiratório, abrindo-se em direção à traqueia e ao esôfago. O bolo alimentar segue da faringe para o esôfago. Observe aí. Olha só onde está a faringe. Observaram? Agora vamos conhecer um outro órgão, o esôfago.
É o órgão tubular e musculoso que conecta a faringe com o estômago. O bolo alimentar atinge o estômago graças às contrações do músculo liso que forma o esôfago. Essas contrações são chamadas de contrações peristáticas, ou seja, vai ter ali, né, uma contração do músculo para que o alimento continue o seu processo, o seu caminho. Olha só onde fica o esôfago. Identificaram? E agora nós vamos para mais um órgão do sistema digestivo. O estômago. O estômago é o órgão dilatado do sistema digestório e está localizado logo abaixo do diafragma. Nesse órgão, o bolo alimentar sofre a ação do suco digestivo, chamado suco gástrico, que é a ele misturado graças à ativação muscular dos órgãos. Nesse momento, o bolo alimentar passa a ser chamado de quimo. Ou seja, nesse momento aí já sofre uma ação química, né? O bolo alimentar, ele já sofre aí uma alteração e em vez de suco gástrico, ele passa a ser chamado de quimo. Continuando. Intestino delgado. Trata-se da porção mais longa do sistema digestório, apresentado cerca de 6 metros de comprimento. Possui 3 segmentos, o duodeno, o jejuno, e o íleo. Nessa porção do sistema digestório, a digestão é finalizada e há absorção de nutrientes. O órgão é responsável pela maior parte do processo de digestão. Então, nesse momento, crianças, é onde acontece a absorção do que o nosso organismo precisa. Por isso, tão importante nós nos alimentarmos de alimentos saudáveis, porque os alimentos que comemos, eles precisam ter nutrientes que fazem bem para o nosso organismo. Se nós comermos coisas que não são saudáveis, o nosso organismo ele não vai ter o que tirar daquele alimento. Então, ele vai ser eliminado tudo aquilo que não presta. E aí acontece, se você comer coisas gordurosas, você vai ter gordura no seu organismo. Se você comer alimentos que não têm nutrientes nenhum, você vai ficar uma pessoa fraca, porque você não está tendo, o organismo não está tendo os nutrientes necessários. Por isso, nós temos que ter cuidado com aquilo que nos alimentamos. Mas vamos dar continuidade. Aí está o duodeno, o jejuno e o íleo. Intestino grosso. Com cerca de 1,5 metro de comprimento, esse órgão é responsável pela absorção de água e formação da massa fecal. Além disso, divide-se em seco, cólon e reto. No seco, observa-se uma projeção chamada de apêndice, bastante conhecida por suas inflamações, apendicite. O reto termina em um estreito canal, chamado de canal anal, o qual se abre para o exterior no ânus, por onde as fezes são eliminadas. Então, aqui neste momento, né, o que acontece? Acontece a eliminação daquilo que não é saudável, né, daquilo que o nosso corpo não precisa, toda aquela parte que são chamados de excrementos, que não é necessário para o nosso organismo, eles serão eliminados. Continuando. Temos também o pâncreas, as glândulas mistas, ou seja, possui funções endócrinas e exócrinas. Sua porção exócrina é responsável pela produção do suco pancreatítico, que apresenta uma série de enzimas que atuam na digestão, além de bicarbonato, que neutraliza a acidez do quimo. A porção endócrina no pâncreas é responsável pela produção dos hormônios insulina e glucagona. Observe aí. Estão vendo? Toda essa parte aqui é o pâncreas. Então, se nós, né, perdermos esse pâncreas, haverá
um problema hormonal. Por quê? Se ele tiver algum problema, né, nós tivermos algum problema de saúde no pâncreas, estiver inflamado, alguma coisa, provavelmente nós temos que ir no endocrinologista para ver o que está acontecendo com os nossos hormônios. Vamos dar continuidade aqui. O fígado, segundo maior órgão do corpo humano, perdendo apenas para a pele. Atua em diversas funções no organismo, porém, na digestão, seu papel é garantir a produção da bile, uma substância que é armazenada na vesícula biliar e, posteriormente, é lançada no duodeno. A bile atua na emulsificação de gorduras, funcionando como uma espécie de detergente, facilitando a ação das enzimas responsáveis pela quebra de gorduras. Então, crianças, aqui nós vemos como é importante nós nos alimentarmos bem. Se nós tivermos algum problema, a bile ela serve para filtrar, né? Ou seja, um detergente que limpa a gordura do nosso organismo. Porém, se nós nos alimentarmos muito com gorduras, nós vamos ter problemas nesse órgão, né? E aí nós vamos ter problemas, vamos ter até que retirar esse órgão do nosso corpo. Então, aí mesmo que nós não vamos poder comer alimentos gordurosos, porque nós não vamos ter mais esse filtro, essa limpeza no nosso organismo. Continuando. Resumo sobre o sistema digestório. O sistema digestório atua no processo de alimento garantindo a absorção dos nutrientes importantes para o corpo. O sistema digestório é formado pela boca, faringe, estômago, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Fazem também parte desse sistema as seguintes glândulas acessórias: glândulas salivárias, pâncreas e fígado. A digestão inicia-se na boca com a ação da saliva e dos dentes. O bolo alimentar segue para a faringe, para o estômago, o esôfago e atinge o estômago, onde sofre a ação do suco gástrico e transforma-se em quimo. O quimo chega ao intestino delgado e sofre a ação de secreção produzidas pelo próprio intestino delgado. Pâncreas e fígado. No intestino delgado ocorre grande absorção dos nutrientes. No intestino grosso há a formação das fezes que são eliminadas pelo meio externo pelo ânus. Aí aqui, só para vocês verem se vocês entenderam direitinho, vamos completar os nomes dos órgãos que estão faltando. Observe aí esse primeiro que está faltando. Nós temos aí o fígado, né? Nós temos o fígado. Vamos ver aí do outro lado, o intestino que está faltando é o estômago, né? Acima do intestino grosso nós temos o estômago. E o outro que está faltando aqui, o órgão, o nome que está faltando, o pâncreas. E nós temos aí o intestino delgado. Então, crianças, acredito, né, que nós aprendemos um pouco como funciona esse sistema. É claro que você vai aprofundar aí com a sua professora na sua sala de aula. E eu quero te dizer, se você sentir necessidade, acesse a plataforma Eduque. Nela você pode rever todo esse conteúdo novamente e outros conteúdos. E nós vamos finalizar por aqui e eu te vejo na próxima aula. Até mais!